Batatas Crack. Eu tô aqui com a família, com os irmãos Guadagnini. Posso caracterizar assim o Ivar e o Ivo Guadagnini? Olha, eu conheci eles no tempo que eu era funcionário da Rota Agrícola, vocês já tinham, a unidade era outra, não era aqui onde nós estamos hoje, e é uma família tradicional da região, muito conhecido com a parte principalmente das lavouras, mas também hoje, falando de estado, pelas batatinhas Crack. Olha que interessante, eu estou aqui num vídeo para YouTube, por isso que a Carla está gravando exatamente na horizontal agora. Eu vou colocar e vou marcar vocês, vamos fazer um tour, mas me chamou a atenção, eu não vim aqui para isso, eu vim para acompanhar a Carla. Daqui a pouco ele começou a me explicar dos processos, da onde vem a batata semente e tudo mais. Eu falei, mas isso tem tudo a ver com o meu setor, que é o agro. Positivo. Uma empresa conhecida no sul do país inteiro. Eu me apavorei com o número que eles falam assim, ó, números aproximados. O normal de vocês hoje, 20 toneladas, mais ou menos, dia, vocês estão fritando? É verdade, mas eu começaria te contando, Alencar, que nós somos oriundos talvez da mesma raiz. Nós, além de sermos pequenos agricultores, nós somos formados em técnico agrícola. Nós somos oriundos da escola agrícola. Não sabia então dessa ali, parte. claro, nós se formamos em Lagoa Vermelha. E por sinal, por Desidério estar em dois... Finamor. Desidério Finamor, o antigo GADEF, que aliás, se a gente faz uma volta ao passado, dá uma saudades, dá uma nostalgia a gente pensar no que a gente viveu e aprendeu na escola agrícola. Porque, na verdade, a escola agrícola, para nós, ela foi um divisor de águas. Por que eu digo isso? Porque o nosso pai aqui, quando nós trabalhávamos aqui, era uma pequena propriedade cheia de desafios, como era tudo no passado, né, Alencar? A tecnologia demorava a chegar. Não que agora tá fácil também. Não, mas eu digo assim, hoje a tecnologia, sim. Ela chega mais rápido Tá pelos ali, meios né? de informações, então a gente não tinha isso. Era o agrônomo, o técnico que vinha da cooperativa, que era uma dificuldade, não tinha estrada, não tinha nada. E o pai lançou o desafio para nós ir estudar na escola agrícola, e porque nós aprontávamos muito em casa também. Então ele queria se livrar de nós. Nós fomos para a escola agrícola em 84. Nos formamos em 87, na escola agrícola em Lagoa Vermelha. E de lá para cá, a gente foi a campo, foi melhorar a produção. Mas vocês foram produtor inicialmente, para Sim. depois montar uma... Quantos anos tem a empresa? Hoje a empresa tem 19 anos, está fazendo aniversário de 19 anos de CREC, de indústria de batata. Mas como produtores de batata, a gente herdou isso da família. Nós herdamos isso dos nossos pais. Anos. 60, 70 anos que cultiva a bataticultura aqui em Ibiraiaras, e o nosso pai foi um dos primeiros, primeiro a família Zanetti aqui em Ibiraiaras, a família Dalcin, que trouxe a bataticultura da região de Carlos Barbosa e Garibaldi. Aí que introduziram em Ibiraiaras e aí começou. E nós fomos desafiados pelo pai a estudar na escola agrícola, e a gente voltou para casa, e aí o desafio foi nosso, de mostrar para ele que nós tínhamos aprendido alguma coisa. Porque nós ia de casa com a sacolada de comida nas costas, e ele dizia, vocês vão lá na escola só para comer, vocês não vão para estudar. E nós éramos em dois, a bagunça, até hoje Alencar na escola... a turma do fundão ou eram os da frente da turma? É aquela história de sempre, o pessoal do fundo viram os empresários do futuro, não adianta, né, cara? Mas olha que interessante o relato deles. Uma das grandes queixas que a gente vê do pessoal é a falta de industrialização. Em que sentido? Nós, que estamos no meio da agricultura, a gente trabalha com o setor primário. Então, muitas vezes, não agrega valor. É tipo o nosso país, que pega o petróleo, manda o bruto para fora e... Carrega o gado vivo e manda para o Líbano. Exato, gado vivo. São vários setores que a gente percebe isso. Agora, uma família tradicional da região, no interior do Rio Grande do Sul, há 19 anos atrás, tem a visão que, peraí, além de eu plantar, eu posso beneficiar e agregar valor na cadeia. É verdade. Então isso também surgiu, como que surgiu essa ideia? Nós começamos a melhorar o cultivo da batata aqui, nós vimos que vender ela no mercado local não era legal. Pensamos assim, por que nós não vamos divulgar o nosso produto fora de Ibiraiaras, vamos para um mercado maior? Foi quando eu, em 93, casei e fui-me embora para Porto Alegre, com uma sacola de roupa, cheio de vontade, abri mercado de batata in natura, Alencar. Que loucura. Fui, sabe para onde? Para dentro da Ceasa. Fui lá que eu aprendi a gritar, Carla, a fazer aquele barulhão e mexer os braços e fazer tudo isso. E isso que tu falou primeiro veio do mercado. Por quê? Porque o mercado abria 3 horas da manhã, a gente estava lá naquela loucuragem assim, os clientes tinham meia hora para atender cliente, tinha que puxar um pro braço, Alencar, vem cá, Ivar, vem cá, preciso te vender. Então, nós plantávamos a batata aqui e passamos a vender no grande centro. E ali que nós conhecemos pequenas indústrias que tinha na volta de Porto Alegre, que fabricavam aquela batata palha artesanal, alguma coisinha de batata chips muito pequena,
O Ivar já tinha um conhecimento muito maior de produção, depois ele conta a história também. Ele viajou para fora também, porque a gente também, aquilo que a gente não sabia, nós procurávamos nos informar melhor. Teve empresas que nos vendiam semente que levaram para os Estados Unidos, eu fiz uma viagem para a Europa, mas a gente via que assim, ó, precisávamos agregar valor ao produto. Vender só batata in natura é o que todo mundo fazia. Tá, mas que idade tu tem hoje? Desculpa a pergunta. 57 anos. Então nós dois, ele também tem. E sabe por que ele é mais novo do que eu? 2 horas a menos que ele. Não, mas tu sabe por que ele é mais novo do que eu? Eles dizem, pô, mas teu irmão tem 10 anos a menos. Porque ele dormia bem de noite. Eu ia passear às 2 da manhã, daí fiquei velhinho. Um trabalha para ganhar dinheiro, é assim que funciona? Fechado, Isso. Mas vamos então começar aos 38, na parte da indústria. Sim. Vamos combinar, aos 38 anos de idade já podia começar a querer parar. Aos 38 vocês empreenderam num setor que, querendo ou não, vocês entendiam do primário, do produzir. Imagino eu, não entendo, uma pergunta que eu realmente não sei. O tipo da batata, o cultivar da batata, provavelmente não era o mesmo que vocês plantavam lá ou já era o mesmo material? No sentido que aquilo que vocês plantavam como produtores de batata, é a mesma coisa que produzia a batata agora para essa indústria, para poder fritar aqui? O que a gente começou para trabalhar no mercado in natura era variedades diferentes. Essa variedade é específica para esse fim. Então, na evolução do processo nosso, passando de produtor de batata in natura para a indústria, veio isso também. Essa batata ela é específica para fritura. Com um teor de massa seca elevado, ela frita. As que a gente trabalhava na época, quebrava galho. Você fritava em casa para comer, mas a finalidade não era a fritura. Então já é o primeiro detalhe. E deixa só eu complementar, e essas batatas são totalmente, o cultivo e o manuseio dela é totalmente diferente do que uma batata comum. A batata comum, ela tem muita água, então ela brota fácil. O produtor colhe uma safra, deixa lá no galpão 30 dias e já está pronta para plantar de novo. Essa aqui requer um cuidado todo especial. Precisa ser armazenada em câmara frigorífica, a semente, para ela ter uma dormência certa. Ela precisa de no mínimo 4 a 5 meses de dormência para ela brotar bem para plantar. Se tu plantar ela com forçar a brotação, ela brota mal, nasce mal, produz mal também. Sabe, se começar uma lavoura, eu vejo teus vídeos lá contando, quando germinou mal, já começa a dor de cabeça. Então nós vamos germinar bem, fazer com que a batata, e para isso precisa se procurar a tecnologia, como é que era. Bom, como é que faz? Nós não soubemos, vamos aprender. Vamos viajar lá fora, vamos para um país de primeiro mundo, vamos ver como é que funciona. Se os outros sabem, a gente aprende. É verdade, e a gente foi aprendendo. E hoje, graças a Deus, a gente domina. Como nós vinha falando primeiro, nós temos uma parceria com um produtor de mini tubérculos na cidade, que é o Zanetti. Isso é interessante demais. Eu perguntei para eles antes, tá, mas peraí, da onde é que vem a batata semente? Sim, a gente importa, dá um tombo, como a gente diz, 1 ou 2, e também produz aqui em Ibiraiaras, que uma hora a gente tiver a oportunidade de conhecer o Rodrigo Zanetti aí, ele produz os minis. Se tu estiver assistindo esse vídeo, depois me convida, eu vou, de certeza. Ele vai ver com certeza, e é muito importante. Depois nós levamos a campo e reproduzimos, a gente tem que ter um cuidado todo especial, porque a batata de semente requer um cuidado muito especial. E depois que a gente deu um tombo nela lá no campo, nós passamos para os parceiros para daí reproduzir, para vir para a indústria daí. Perfeito. Tá, mas tem parceiros e tem a parte de vocês. Sim. Vocês continuam produzindo a batata, parte para alimentar a cadeia da empresa e outra parte você tem os parceiros. Fomentando os produtores, reproduzindo a semente e repassando essa semente para eles. Então, forma a parceria, fomentamos eles fornecem a semente. Isso. E depois, em contrapartida, recebemos o produto para a indústria. Mas o fator principal que nos leva a fazer isso, ele é bem interessante. Porque nós podíamos aumentar a produção. Qual é o produtor que não quer aumentar a produção tendo garantia da colocação do produto? Porque batata não é igual soja que tu põe lá no silo e tu deixa ela lá e vai vender quando tu acha que é o melhor preço. Batata é dia. Então, se nós tivermos o produtor de batata, ficaria tranquilo, como tem as parcerias com produtores de brócolis, por exemplo, que faz contrato lá com a empresa e tem a garantia do recebimento do produto. Os nossos parceiros têm essa garantia. A gente só não planta só nós, porque eu já comentei contigo primeiro. É um detalhe importante. É muito importante. É o fator climático. O fator climático, por exemplo, há 45 dias atrás deu a primeira geada. O cultivo da batata estava atrasado porque lá em janeiro e fevereiro, na época de plantio, estava seco. Nós não conseguimos plantar.
quem plantou não germinou. Ela foi germinar lá em março que ela começou a nascer. Então atrasou muito o nascimento. E chegou o frio cedo, né? E o frio chegou cedo, o que aconteceu? Teve lavouras aí de conhecidos amigos nossos que perderam 100% na primeira jada, 45 dias atrás. Perderam total. Nós, graças a Deus, não tivemos. Então, por que a gente pensa em pulverizar e fazer parcerias? Porque uma lavoura está numa altitude, outra está noutra, para geada. E depois também chuva de pedra, granizo. Diminui o risco. Então diminui o risco, a gente sabe que o granizo, cada ano, ele se intensifica mais. Então a gente não quer correr o risco, porque se nós concentrarmos a produção toda num local e eu tenho uma desgraça disso aí, eu perco a produção e a indústria para. Então essa é a maneira que a gente tem para deixar o negócio garantido, o funcionamento o ano inteiro. Para mim, é muito mais uma curiosidade, é um divertimento, ao mesmo tempo de trabalho é lazer conhecer essa empresa de vocês e o sistema. Vocês sabem, eu atendo lavoura de grão, esse é o nosso foco há muito tempo. Eu trabalhei um pouquinho com HF, bem pouquinho, lá em Santa Catarina, e eu percebi que é mais difícil produzir uma batata, já que é o foco nosso é esse, do que a cultura da soja. E hoje eu vejo, Ivar, boa parte dos produtores, se você pegar os dados, Santa Catarina nem se fala, mas mesmo no Rio Grande do Sul, você sabia que 80% dos produtores do Rio Grande são pequenos produtores de soja? De soja, são pequenos. E eles às vezes ficam falando, mas a margem diminuiu, que é saudade da soja dos 200, né? Que dava margem, tudo sobrava, qualquer coisa que fazia, e eles ficam procurando viabilidades comerciais, o que ele vai produzir. E olha que interessante o sistema deles, justamente para esses pequenos, vocês têm uma parceria que pode multiplicar para vocês a batata e vocês recebem. Então, está aí mostrando a importância de pensar diferente, fomentar e ainda procurar mercado. O mercado existe, vai dar gente galgar. Com certeza. Esse modelo que a gente produz, batata palha e batata chips, ela demanda de uma certa quantia de matéria-prima, vamos dizer assim. Mas se tivesse um modelo de fabricação de batata palito pré-frita congelada ou pré-cozida congelada, a demanda era muito maior. Então o que precisa? Nesse contexto, entraria uma política governamental voltada para os pequenos produtores, que hoje eu não vejo isso. Hoje a gente não vê uma dificuldade para isso aí. Porque se tivesse isso, por exemplo, aqui em Ibiraras, caberia uma indústria de batata palito congelada. Aí tu fomentaria o pequeno produtor. Porque antigamente nós não olhávamos muito, Alencar, para a logística. A logística que eu digo era trazer matéria-prima lá de São Paulo, por exemplo, para produzir aqui em Ibiraras. Eu podia plantar batata, posso plantar ali, ó, a 50 metros aqui da fábrica, mas se eu tivesse uma demanda maior. Então o que a gente pensa? A gente já tem um projeto engatilhado para isso, mas para isso precisa pensar alguma coisa diferente. Subsídio a juro barato, para tu fazer investimento no negócio, porque quer queira, quer não queira, para pôr uma indústria de batata palito também representa alguns milhões. Então hoje será uma parceria, um financiamento com um juro atrativo. Mercado existe, você está me dizendo. Não. O mercado existe. O mercado de batata palito é 70% importado ainda. 70% importado. Não fazia nem ideia. Bélgica, Holanda, França, Canadá. A McCain, que está no Brasil hoje com a planta, produz muito na Argentina, em vários países. Então demanda de muito produto de fora. Agora eu fiquei pensando no nosso sistema produtivo do trigo, que nós importamos muito trigo da Argentina, Canadá e outros lugares. Mas é fator climático e muitas vezes não produz um trigo com pH, com qualidade. Então você está me dizendo, não é problema de produção de batata. Não. O problema nesse setor que nós não temos justamente tudo o que a gente precisa aqui para poder suprir a cadeia interna é fábrica. De maneira alguma, por exemplo, a batata tem várias regiões do Brasil que produz. Clima frio à noite, tu pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma parte de São Paulo. A Bahia está produzindo muita batata. A Bahia, a Chapada Diamantina produz batata. Então, quer dizer, não é o problema é só industrializar ela, porque o consumo in natura, ele é muito rápido. Como eu falei, se tu não tu não tem 3 dias para vender, tu acaba perdendo. Agora, se tu tivesse a indústria, tu colocava na indústria e vendia depois. Congelado, tu tem 1 ano e meio para vender. 1 ano e meio para vender. Aí tu organizaria a cadeia de produção. Ficaria muito mais fácil o município de Ibiraras, que nem nós falamos, qualquer produtor aí, ele está interessado em aumentar a produção. Isso ofereceria garantia Falando nessa história da câmara fria, tem a ver com o setor? Meu pai trabalhou muitos anos com a parte de atacado, era vendedor em vários municípios. E eu lembro
de um cliente dele, um restaurante de Fraiburgo. Há muito mais de 10, uns 15 anos atrás, ele comprou uma câmera fria, agora no meio dessa história eu lembrei, ele importava batata e revendia nos municípios da região. É isso aí. Verdade, a história E vinha de fora, importada. Exato. E a Natura tem um prazo de, o máximo, 8 dias para ser consumida. E como ele comentou, industrializada frita 1 ano. E essa chips e palha é 5, 6 meses. Então tem tudo isso. E a In Natura tem um prazo curto. Tá aí uma dica. Vamos conhecer? Eu quero conhecer. Resumindo, nós temos ainda para explorar e aprender com a bataticultura muito. Nós estamos ainda engatinhando, vamos dizer assim, no processo, porque tem muita coisa boa por vir ainda. Ivo, eu quero conhecer as Por máquinas favor, aqui. vamos lá então. Isso aí. Estão fazendo o que vocês ali? Querem saber o resultado desse campo experimental, de cada parcelinha, o que tem, o que foi aplicado, o que se saiu melhor ou pior? Mas então, gente, venham para a nossa consultoria, pelo amor de Deus. Me chamem aqui no WhatsApp que eu explico como que participa. Olha o drone ali, olha. Ele já está voando, fazendo as imagens para vocês. Então, se mexam, que estão ali no sofá assistindo. Vamos, vamos. Me chamem ali que nós conversemos. Batata chega aqui nessa parte do barracão? Isso. Nós temos que automatizar daquela linha até emendar aqui para fazer aqui. Vai ter uma ligação para não ter esse contato manual aqui. Interligar, a batata vem do campo, passa por aquele processo que a gente já viu lá, do lavador. Direto do campo para cá? Vem no Big Bag suja, põe lá dentro. E ela já sai assim? Depois lá na frente? Sim. Mas Isso ela aí. vem do campo e sai desse tipo? Tem uma empresa grande aí, que não posso dizer a marca, ela colocou assim: do campo ao pacote em 48 horas. Eu fiz um desafio e eu fiz em menos de 12. Porque o campo é ali atrás, eu trago aqui, ponho para lavar, Tá tudo em coloco, casa, uma né? hora tá lá, já tá pronto, empacotado. E não perde para deles nem um pouquinho. Mas né? eu acredito. Vamos conhecer Vamos aqui. olhar. A outra unidade que vocês têm não tem nada a ver com essa. Não, lá é a parte lá de é lavoura. só a semente. Ali na cidade. E lá em Montes Capões, aí é a produção. Lá daí tem a estrutura de maquinário agrícola, de trator, de plantadeira, pessoal que fica a campo. Lá é só a produção em Montes Capões. Lá é... Conduz como duas empresas? Não. Não? Hoje unificamos tudo. Por causa de burocracia de papel, fizemos um só. Bom, então como você viu, ó, batata vem de lá pronta, aqui ela está lavada. Aqui inicia o processo de industrialização. Então a velocidade do processo de industrialização inicia aqui. Se eu regular a máquina, mas depois de acertado, eu trabalho o dia inteiro na mesma. É início... Tem uma solução aqui para ajudar a limpar? Não. É lá que limpa, aqui já está pronta. Entendi. Por que nós vamos chegar ali na parte de mesa de inspeção? Eu vou te mostrar que uma vez a gente descascava a batata total, hoje não descasca mais. Pelo que eu entendi, então, isso aqui não vai mais ter, descarregou lá e vem automático até chegar aqui. Sim, né? a gente vai emendar aqui com esteira, Vem do outro para barracão. evitar esse trabalho manual, como a gente diz, tem mas que uma pilotar a pessoa- máquina. E tem que ficar olhando se- Você quando esvaziou o bag, tem que ir lá pegar outro. Então assim é que vai fazer. Vamos olhar. Isso branco que tu viu aí é o amido da própria batata. Olha que interessante, mostra aí. Não Olha. pense Por que isso isso que eu aí perguntei tem sabão, se... tem alguma coisa, nada. Isso é amido da batata. Só pelo fato da batata, quando tu lava ela e corta, eu vou te mostrar ali na frente como é que é o amido. É igual fosse amido de milho, mas esse aí quando seca ele vira aquele pozinho branco. É amido de batata. Se tu vai para a estação de tratamento de água, separa ele da água. Por isso a minha justificativa que eu achei que era sabão, porque tem bastante espuma e não é. Aqui, ó, como eu falei, esse aqui é o pelador. Ali é um conjunto de rolos abrasivos, eles giram, raspam, tiram um pouquinho da casca. Uma vez ele era regulado, depois eu encosto. Ô Vieira, pega para nós a escada para ele olhar ali em cima. Ele vai colocar ali. Uma vez a gente tirava mais a casca, relava mais. Aí os processos vão mudando, a gente vai aprendendo. O que que acontece? Para limpar ela bem aqui, eu perco 10 a 20% dependendo da batata. Da produção total. Sim, no pelar. Então, hoje, começou na Europa, em outros países, tu vê que o segredo da batata rústica, o charme comercial, batata rústica, o que que é? Batata com casca. É verdade? Eu vou nos restaurantes caros e peço mais das vezes batata rústica. Batata com casca. Então nós também não estamos mais tirando a casca e as grandes indústrias também não. Por quê? Porque depois de frita lá na frente, tu não nota mais a casca.
vai ver lá no final do processo, Claro. não aparece mais. Então é uma perda a menos que nós já evitamos aqui, ó. É a tal da sustentabilidade que todo mundo quer. Tem que cuidar para começar a reduzir as perdas no campo, no transporte, no beneficiamento, para terminar lá na frente, para ter uma rentabilidade maior. Perfeito. Tem sempre um pessoal que Sempre. vai ajudando. Dependendo da época do ano, a cultura, olha aqui, ó. Isso aqui é um terra que não limpou bem, não ficou em imersão lá um tempo certo. Então, se eu não tirar isso aqui, chega lá no fatiador, dá problema nas lâminas de corte. Então, eu preciso fazer esse corte manual e limpar aqui, ó. Então, aqui vai tirar sujeira ou Sim, um defeito, alguma um defeito coisa. mecânico que pode ter, a gente saca fora. A velocidade que está passando aqui não muda, Não, é sempre essa o que velocidade. manda é a primeira esteira lá. Se aquela manda mais, o processo vai ter mais produção. Mas depois de regulado no início do processo, vai trabalhar o dia inteiro igual. É cheio de elevador? Sobe, Olha que interessante. sobe para vir no fatiador. Esse equipamento aqui, ele tanto corta a batata chips como a batata palha. Ela É uma passa programação. lá. Sim. Ele troca um cabeçote que depois eu vou te mostrar lá do outro lado. Ela cai aqui dentro, ele gira em alta velocidade. Mas você está fazendo exclusivamente a chips. Agora é palha. Agora, pai? Palha. Vou tá te ali, mostrar lá. Sim. Daí depois deixa eu pegar uma batata aqui. Eu vou levar lá na frente para depois te mostrar como é que corta. Passa, já tá cortada. Se tu subir aqui, ó, tu vai ver, ó. Entrou batata lá, sai fatiada aqui, ó. Que loucura. Então, Alencar, olha aqui, ó. Mas santo Deus que o marido da Carlise trocou de caminhonete, depois que virou produtor assistido do professor José. Sobra dinheiro, sobra produto no galpão e nós aqui sempre na mesma, via. Não temos 1 litro de produto no estoque porque apliquemos tudo e mais um pouco, até os perfumes da Virgínia. Mandaram nós aplicar na lavoura, mais ou menos, não sobrou nada. Agora quero ver ano que vem se não faço ele pegar. Também nós viu a consultoria do José de Alencar, quero ver se não sobra. Quero ver se não sobra, quero ver se é só a Carlise que vai para a praia no fim do ano. Mas quero eu também, viu? Não, chega de ficar para trás nós. Quero chamar a Carla, aquela que grava os videozinhos, a esposa do José. Quero pegar as informações no número ali, quero ver se não comecemos também nós o ano que vem. E vocês que estão ali se espertem, venham junto enquanto há tempo. Um segredo nosso da produção é o fatiador, é um equipamento importado, ele faz exatamente o tamanho sempre igual. Isso lá no resultado final é importante porque se o corte é uniforme, ela sai a fritura igual. Daí uma não é mais grossa, uma mais fina, sai exatamente igual. Isso é o importante, o equipamento. Aqui retira o excesso de amido. Isso que tu tá vendo lá, ó, é amido, ó. Eu vou pegar um pouquinho lá pra tu E esse ver. amido aproveita para alguma Sim. coisa? Eu guardo ele, mando para São Paulo, eles fazem goma de tecido. Tem fábrica de ração animal. Caminhão tanque leva. Não, vai a granel, vai com Big Bag, como se fosse batata. Porque tem um equipamento lá embaixo que ele separa da água, ele fica seco. Ele fica como se fosse pó. Igual tu comprar um amido de milho, por exemplo. Eu vou pegar ele lá, ó. Olha só. Qual é? Ô Alencar, Olha esse só. aqui é o amido, ó. Ele é tão fino, Olha. põe na tua mão ali, ó. Nós temos um equipamento lá que ele seca, ele separa da água. E ele é amido de milho. Isso aqui, se vender ele puro assim, ele tem um valor agregado ótimo. Mas a gente, como não separa da casca, aquele processo todo, a gente vende num valor menor. Ele é bem dentro e bem fininho mesmo. Fininho, é um pozinho tão fino que tu nem Você tinha que enxerga. sentir aqui depois, cara. Tu pega e realmente Sim. e manuseia para tu enxergar. É incrível a sensação que tem aqui. Ele é um talco. Que é igual parece, um talco. parece um leite, parece Ah, que é porque aqui ele líquido. tá com água, né? É, exato. Mas depois de quando seco, tu ele coloca fica na igual mão, um talco. tu consegue perceber que tem as Se eu deixar partículas do secar amido. aqui, ele vai ficar branco. Mas Se fosse uma interessante. farinha. Mas qual é a função desse aqui que tá agitando? Lavar a batata, novo. trabalha com água aqui, ó. Olha que tem um nível d'água aqui, ó.
Tem um Aqui ele está nível lavando d'água. mais uma vez. Sim, ele passa dentro desse cilindro, é a última lavagem. Quantos processos, então, tem aquele... Não, ele já veio lavado. Sim, lavada a batata, que é depois de cortada. Corta, lava de Aí, novo. é a primeira lavagem, a segunda lavagem, aí começa as esteiras para secar. Vai secando para chegar no túnel de fritura para estar com menos quantidade de água, melhora o tempo de fritura, menos umidade. Aqui é uma calha vibratória, ó. Isso aqui a batata está andando aqui por vibração, ó. Olha aqui, ó. Aqui está vibrando, ó. E a batata está andando sem esteira nenhuma. Ela vai pela vibração. É só uma declividade. Isso, e daí ela fica, retira o excesso de água. Se tu vê aqui embaixo, ó, tá caindo os pingos d'água. Aqui tá secando a batata propriamente para daí pro túnel de fritura e ela não ter mais água. Olha como começou a secar, ó. Fica branco, ó. É um pó. Ó, começou a secar o amido, ó. Tá ficando branco, ó. É. Ó aqui. Viu? Aqui depois, túnel de fritura. Dali, Tem uma fornalha ali é aí. a caldeira, vou te mostrar, bem interessante. Daqui para lá a batata entra ali, a temperatura do óleo está 195 graus. Ela cai ali dentro é um conjunto de pás. Quando ela cai, ela submerge no óleo. Aí tem uma esteira embaixo que vai levando ela. De uma altura para frente ela flutua, porque ela perde o... Aqui tudo já é óleo. Sim, é daqui até lá no fundo, são 11 Quanto metros. tempo ela passa dentro desse período? Leva uns 4 minutos para sair lá do outro lado. De 4 3,5 a 4 minutos. É o tempo, mas como é uma linha contínua, fica entrando e saindo o tempo inteiro, né? Então é assim que é o processo. Eu uma vez, o pessoal que planta trigo, tu planta trigo ou não? Para rotação de De cultura. vez em quando planta? Sim. O pessoal pega muito do pé dos moinhos no trigo. Aham. Um dia eu fui no Moinho Sananduva, o nome já diz onde é que Claro. é, tempo da rota. Opa. E eu achei interessante que eles pegaram assim, ó, vários trigos cultivares, a gente viu os grãos, passaram o mesmo tempo, cada um dos trigos moendo, daí a gente começou a mexer na textura, via que tinha textura diferente de cada cultivar de trigo. Eu já vai entender onde que eu quero chegar. Daí a gente pegava aqueles trigos todos, cultivares, a gente apertou um do ladinho do outro, dava de ver a cor. Cada um deles tinha uma cor diferente. Daí passou no processo de virar farinha com água e tudo, cada um você via que tinha uma elasticidade. E a explicação do responsável na hora falou assim, ó, isso é a nossa dificuldade de fazer um biscoito, por exemplo. Por quê? Porque o biscoito, imagina assim, você tem que fazer o ano inteiro a mesma quantidade de bolachas de biscoito caber num pacote. Então a parte industrial é difícil, gente. Mesmo para quem planta trigo e não entende, às vezes, quando o cara não quer pagar pela qualidade do trigo, tem um processo industrial muito complicado. Quando ele aproximou tudo, a gente via a olho nu as cores, a gente mexia, sentia a diferença, e ele explicou, ó, cada um desses que vem, às vezes a gente tem que entender, tem que misturar um pouco desse trigo com aquele trigo para conseguir fazer a Mas, farinha Alencar, ideal. mas E eu não quero te é perguntar, diferente aqui, com batata. é aí que eu queria Não é. chegar. Não é. Conforme o que chega, você tem que fazer diferente. Exatamente. As variedades de frituras que a gente usa aqui são duas variedades específicas. Atlantique, que é de formato redondo, para fazer chips. E uma oblonga, que é a marquise, para fazer palha e palito. Por exemplo, nós não temos o palito ainda. Mas se um dia fizesse, faz com a Atlantique, porque a batata é mais alongada. Então, o que acontece? Dependendo do teor de massa seca, ou se não fosse a variedade especial de fritura, ela tem tempo de fritura diferente e aumenta o volume do produto pronto. Dificuldade lá no empacotamento. Então tu olha aqui, esse pacote, ele é um padrão. Eu não tenho como alongar ou diminuir ele. Exato. Ele vem pronto. Então se eu não tiver um padrão aqui dentro, não vai fechar o pacote, ou vai ficar um pacote murcho, que representa que tem pouca batata dentro e ela já tem o peso certo. Exato. Então isso tudo E vocês fritam o ano inteiro, não o ano para inteiro. nunca. Por isso que a gente vai se adequando com as variedades certas e sabendo aquilo que tem que fazer. Porque senão tu fica muito numa oscilação no mercado, dentro da indústria, e tu acaba não tendo O produto consumidor- final de qualidade. Aí o cara pega lá, a batata é boa, tá tudo certinho, mas ela tá com uma coloração diferente, o cara já não compra. Ou ele vai dizer assim, pô, a creque perdeu qualidade. Eu já comprei creque com uma batata branquinha dentro, bonita. Às vezes a batata com um pouquinho mais escura, ela não é diferente de qualidade. Mas a olho, o consumidor identifica e já não compra. Então esses cuidados começam lá no campo. Aí entra o Alencar, Dica que vale ouro. entra a Carla,
que tem que ir lá e dizer, ó, é assim, assim, assim que funciona. Para chegar lá na indústria e ter um produto final de qualidade ótimo. É assim que funciona. E foram 19 anos para perceber que todos esses processos. E não soubemos tudo ainda, temos que aprender ainda. Aí que tá o divertimento. É verdade. Qual que ia ser a graça? Sempre tem um desafio, né? Exato. Sempre tem coisa melhor, sempre vem variedades novas. Por exemplo, nós falávamos em câmara frigorífica. Até um certo tempo atrás não se guardava batata em câmara fria, porque as variedades não comportavam, porque tu armazenava a batata em câmara fria, ela ficava muito tempo no frio, tinha uma transformação do açúcar, e daí já não fritava. Ficava preta na hora de fritar. Hoje tem variedades adequadas que aguentam 5 meses de armazenamento em câmara fria. E tu retira, a qualidade é tão igual ou superior a como se não tivesse na câmara fria. E aí fica a facilidade para o produtor trabalhar, para nós industriais, porque eu coloco na câmara fria, eu posso brincar, vamos dizer. Imagina tu trazer e perder toneladas, o custo disso. Aqui então, pode filmar? Claro! Deixa eu filmar. Pode ir falando. Branqueou as mãos. O amido. Olha que interessante. Suja tudo. É talco, na verdade. Então, olha aí, cara. Como eu falei, ela está entrando ali, daqui a 3 minutos e meio ela sai do outro lado pronto, depois nós vamos ver o processo lá. Mas ao tempo que nós estamos fritando, o tempo todo o óleo, ele está sendo filtrado, primeiro retira a partícula mais grossa, ó. O farelo mais grosso de fritura está saindo aqui, e depois o farelo mais fino que sai aqui, ó. Aqui é resíduo. E aqui daí também ela é um filtro, como se fosse um coador de capela, é automático, cada pouco ele dá um giro e ele retira a partícula fina, ó. Esse é um dos diferenciais grandes, porque tu fazendo isso, esse pó aqui, ele não vai queimar lá dentro da fritura. Então a gordura fica sempre estável, ela mantém uma qualidade ótima. Querendo ou não, quando você me fala de filtro, eu fico pensando em resíduo. Querendo ou não, sobra bastante óleo. Que aproveitamento vocês fazem disso? Aí é que você se engana. Não tem troca de óleo. E não perde nada nunca. Por quê? Porque o processo consome óleo. O processo todo, como eu te falei, são 20 toneladas em 8 horas de trabalho. Se tiver um turno estendido, a gente dobra a produção. Então, em 8 horas... repõe, na verdade. Isso! Falar com técnico é outra coisa, né? Quem entende do assunto é só reposição de óleo. Aí os tanques, um tanque de 40 toneladas. O óleo nunca fica velho, na verdade, porque o volume é tão grande. Então, os segredos são esses: filtragem do óleo, óleo de boa qualidade e a maneira como é aquecido o óleo. E aí é um segredo muito importante. Essa aí nós vamos falar. Que ele é fundamental, porque eu vou te dar um exemplo a grosso modo. Você pega em casa fritar batata uma frigideira, primeiro tu não tem óleo de palma em casa, tu vai usar um óleo comum. Tu põe o fogo embaixo do óleo, é a chapa de metal e o óleo. Se tu passar um pouquinho da temperatura, esse óleo vai fumaciar. Ele já vai pretear. Já a ponto de fusão. Faz fumaça mesmo? Faz fumaça. A Carla tá me olhando ali. E aí o que que acontece? Começa a perder qualidade no óleo. O óleo já não tem. Aqui, o óleo é um óleo de qualidade, é um óleo zero trans da origem, óleo de palma. Ele é extraído a frio, a primeira tiragem dele é um óleo especial. Aí como que ele é aquecido esse óleo? É num trocador de calor, que é esse equipamento aqui, ó. Aqui dentro, suponhamos, para entender, a grosso modo, é um radiador gigante. Ele é um conjunto de varetas, eu aqueço fluido térmico na caldeira. Qual que entra? Um entra e o outro sai? Entra lá e sai aqui. Ali é o óleo térmico. E por dentro, nas varetas, passa o óleo de fritura. Então um óleo aquece outro óleo. É uma transferência térmica do óleo. Então eu não faço fogo no óleo. Aquecimento hidráulico. Isso, não é como eu queimar numa frigideira, como eu te dei o exemplo, que o óleo vai fumaciar. Então eu regulo a máquina para 200 graus, ele vai trabalhar o dia inteiro a 200 graus. Mas não com fogo no óleo, com óleo térmico aquecendo outro óleo. Então é uma transferência térmica de óleos. Então ele não queima nunca, ele não fumaceia. E o que controla é aqui, ó.
Essa válvula aí, quando eu preciso de mais calor, pode olhar lá, ela vai abrir o pistão da válvula lá, ela que regula a temperatura do óleo de fritura, porque o óleo térmico ele trabalha a 70 graus a mais que o óleo de fritura. Então ele equilibra, olha lá. Ó. Daqui a pouco vai abrir lá para mandar mais óleo quente para não baixar a temperatura. E aqui do outro lado é a caldeira. Ó. Essa parte aqui... O mais importante hoje em dia não é quanto que você vai colher no fim, é quanto que te sobra de dinheiro no fim da safra. A nossa consultoria ela não vai prometer que você vai produzir mais ao final da safra. Ah, mas então não me adianta. Adianta sim. Adianta, porque o que te importa é quanto que te sobra de dinheiro. E esse é o nosso compromisso com nossos clientes, fazer com que vocês produzam o máximo que der dentro da realidade de vocês, mas que sobre o máximo de dinheiro também, aplicando só o que precisa. Tem mais de 50 campos experimental só para testar produto, para dizer para vocês o que precisa e o que não precisa. Por que quando as multis, as empresas testam os produtos, só os que eles vendem são sempre os melhores que os outros? Alguma coisa de errado tem. A nossa consultoria não tem bandeira. Vocês que são os produtores rurais que compram, são quem nos patrocinam. Venham fazer parte vocês também, que a coisa aqui é séria. O trabalho é sério e o nosso compromisso é com vocês. É só para aquecer o óleo. Então aqui não circula o óleo de fritura dentro da caldeira. Dentro da caldeira está passando óleo térmico. Esse óleo que vai lá para fazer a transferência térmica. Ele entra por um lado e sai por outro. A fornalha trabalha a 1000 graus. E o meu combustível, aí que é um outro segredo, é cavaco, está descarregando lá. Ó. É cavaco de pinos. Vem da região também? Sim, 10 quilômetros daqui. Aqui na São Sebastião. Vem na cidade também, 5 quilômetros. Não se perde nada, né? Não. Olha aqui, ó. Então tá chegando lá, tem cheiro. Cavaco, tem uma moega, o cavaco desce aqui, puxa automático, queima ali dentro, aquece o óleo, circula. É muito industrializado. Não, é. Mas desde o início já era assim, Não, há 19 anos atrás? Não, antes disso era um fritador de batelada, que daí era fogo embaixo e mexia com o rodo. Quando estava pronto, apertava o botão. A outra unidade era assim ou era aqui? A outra unidade, aqui já veio o processo novo. A outra unidade era assim. Vocês estão aqui? A caldeira trabalha com totalmente automatizada, acende ela, liga, aumenta, diminui pelo celular. Essa não incomoda, olha, o dia inteiro. O único problema nosso aqui é queda de energia, daí o processo desarma, tem que reiniciar. Por isso também que gasta muita energia, que você tem aquelas placas solares. Nós estamos com 70% da energia de placa solar. E mesmo assim eu gasto 40 mil reais por mês de energia. Só de energia. Se eu não tivesse as placas, eu gastava 100 mil por mês de energia. É. Vamos e agora tá mais caro, né, ter placa solar. Sim. Tá botando mais tributo. Não, é brincadeira, né? Mas é brincadeira. Não, estímulo não tem cabimento, é desde estímulo. Não tem. Deixa eu te deixar aqui. Bom. Olha aqui, ó. Olha que legal. Agora vamos olhar aqui o produto. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, vem aqui. E quem é que pensou em organização de processos? Porque eu estou vendo que é tudo muito organizado. Eu tenho uma pequena empresa e a minha dificuldade é criar os processos para que cada nova pessoa chegue e saiba o que fazer. Você está tudo setorizado, cada hora passa por uma porta, um barracão diferente. Como eu te falei, isso o meu falecido pai, no modelo antigo dele, dizia que a dor nos ensinava... Não, o plantio da batata, sim. A indústria fomos nós. Mas ele dizia assim, vocês vão aprender quando vocês vão tocar a vida de vocês por conta. A dor vai ensinar vocês a gemer. E foi exatamente o que aconteceu. O que a gente fez? Primeiro foi buscar conhecimento e ideias fora, conhecer outras indústrias. Eu fui para a Europa, meu irmão foi para os Estados Unidos, o Ivar na época, a gente olhou e chegou à conclusão que cabia uma indústria para nós. Bom, vamos montar. Mas ninguém abre o processo. Aí o fabricante vem, te leva, te mostra, olha, eu tenho a máquina para te vender. Qualquer um compra. Sim, botar funcionar é difícil. Organizar. É saber. Então a gente sofreu muito no começo. Mas quem te vendeu a máquina também deu um treinamento, mostrou como é que funcionou. E depois automaticamente nós fomos vendo o que é melhor. É melhor fazer isso. Tinha uma coisa lá que não dava certo na linha. Tiramos fora, colocamos para outro lugar. E fomos fazendo. Vamos conhecer o produto final aqui, ó. Para mim pode ser só um desse aqui, ó. Só um saquinho desse aqui. O que nos falta? Nós já temos comprado, está ali no outro lado, no outro pavilhão, automação. O que é automação?
saindo do processo de fritura aqui, a batata vai subir, vai lá em cima, vai abastecer as máquinas de fritura sem esse contato manual que a gente está tendo aqui hoje, de ter que pôr essa batata num saco para depois embalar ela. Por quê? Porque eu uma vez tinha só 2 empacotadoras, agora 4 e daqui um mês vou instalar mais 2, vou ficar com 6 máquinas. Daí eu consigo sair daqui, levantar ela, aqui vai ter um mezanino, vai direto para as máquinas. O que eu produzi eu já vou embalar no dia. Hoje nós fizemos esse contato manual, esse processo manual, põe aqui, põe no saco, no outro dia volta para cá e empacota. Aqui está temperando, ó. Ela entra aqui, dosa o sal e o tempero, se é com tempero lá no fundo, naquela grelhazinha que tu tá vendo lá, e esse cilindro gira e mistura o sal. Você falou agora de temperando, hoje tem um grande receio em relação a sódio, conservantes e outras Sim, coisas mas mais. não tem conservante nenhum. Nenhum. Só o sal. Sal, tem Só. que ter o normal. Sim, E só o dentro sal. Mas nós do temos limite, uma linha para um cliente, nós não temos ainda, mas nós temos uma linha com 0 sal. Porque a batata, depois de frita, a conservação não muda com sal ou sem sal. Ela não estraga, foi retirado toda a umidade dela. Então ela está 6 meses de validade sem nenhum conservante. Sensacional. Inclusive sem sal. Nós temos cliente que tem uma marca de batata sem sal, 0 sódio. Tá, mas peraí, você tem um cliente. Agora eu fiquei curioso. Vocês, o termo que a gente fala no pessoal da tecnologia é white label, que é página em branco. Vocês embalam para terceiro também? Tem mais isso? Sim, nós temos marca de terceiro. Hoje os melhores, 2 clientes de maior potencial nosso, que é Biscoito Zezé e Master Cook, que uma é de Pelotas e a outra é de Santa Catarina, de Chapecó, eles têm marca própria, a gente faz a marca deles. Eles nos fornecem a embalagem, a caixa, a gente produz. Vocês mantêm a qualidade, fazem a qualidade Aí exigida aqui por eles. só eles vai se estar preocupam escrito com a aqui no comercialização. CNPJ assim, produzido por CNPJ tal, na marca dele. Aí ele vai consultar lá, é o meu CNPJ. Mais uma. Vamos conhecer aqui ó, o final. Ó. Aqui o produto está saindo pronto lá de dentro do túnel de fritura. Lá sai. Depois dos 4 minutos no óleo de palma, ele aqui vem o pra cá. resfriamento é um ventilador que joga um ar, porque se eu quisesse empacotar, Na ela hora já tem tá que pronta. resfriar. Eu achava que resfriava por conta. Não, tem que resfriar, porque se eu empacotar direto, ela tem que entrar fria no pacote. Senão ela vai suar depois e cria água. Então ela precisa Tudo entrar tem fria. lógica. Aqui ela está pronta sem sal. Aí aqui está dosando o sal, ó. Aqui esse aparelhinho dosando aqui, o sal. tá botando o sal lá, ó. Olha lá, ó. Aí aonde que entra o sabor? Se ela é saborizada, esse equipamento aqui tu põe. Tem uma mistura calculada, tantos quilos de sal, tantos quilos de aroma. Por exemplo, para 20 quilos de sal, mais ou menos 1 quilo do sabor. Aí tu põe aqui dentro, mistura bem, depois põe o sal temperado. Daí sai o sabor churrasco, o sabor limão com pimenta. É misturado aqui. É. Vamos passar lá na frente. Jonas! Nadi, deixa eu pegar um copo. Oi, d'água vai. aqui. Mas tem um lugar que, Querem que água, pesa. tem copo aqui, ó. Ou é por volume? Tem um lugar que pesa tudo isso daí. Porque para empacotar. Agora nós vamos lá. Qual o volume de embalagem? Quantas milhares ou milhões de embalagem vocês fazem por tempo? É bastante. Essas máquinas, mais ou menos do jeito que elas estão hoje, é 60, 70 pacotinhos por minuto cada máquina. Que elas ficam tirando. Ó como é que vem a bobina, ó. A bobina vem aberta. Isso aqui é uma folha aberta, de um lado é metalizado, como tu tá vendo, e do outro lado tem. No desenrolar da bobina que ela começa a formar o pacote. Vocês fazem Aí- no mínimo 1 milhão desses aqui por mês. Ah, sim. Não, até mais. Então é uma bobina, cada tipo de tamanho de embalagem troca o tubo formador lá na frente. Agora vocês vão ver. O peso, tu me questionou, me perguntou sobre o peso. O peso é feito lá em cima.
Agora está coberta por causa da umidade. Lá tem 14 balanças. Por Aqui tem o rampa peso. dessa daqui, por elevador? Não, 14 cada máquina. Por cada uma Lá em delas. cima é as balanças. Então ela é automática, ela seleciona em milésimos de segundo a que tem o peso certo. Ela só abre as caçambas, talvez 2, 3 ou 4. Ela só abre as que dá o peso certo. Deu peso. Às vezes deu. Aqui, ó. 40 gramas. Uma tem 10, outra tem 10, uma tem 12, a outra tem 8. Ela abre as 4 que dá o peso certo. Aí deu as 40 gramas, ela pá, uma atrás da outra. Aqui está embalando, ó. Essa aqui estava embalando 400 gramas, ó. Aí cada pacote que passa, ele põe a data, tem um datador, aqui, ó. Marca a data, cada 26. pacote. E daí ele tem o tamanho certo, ela corta pela fotocélula bem certo no tamanho certo do pacote. Ele não é nem maior e nem menor. Sai sempre igual. Porque se eu cortar mais comprido Embalagem nesse, vai faltar no outro. cara. É bonita, mano. Embalagem bem apresentada. E aqui, ó. Daí aqui tá embalando 80 gramas ou 70, não sei, 80. Então ela pesa lá em cima, lá em cara. Olha, vem mais pra cá um pouquinho, ó. Pode olhar, as caçambas que abrem é as que têm o peso certo. Quando ela abriu, é aquela que ela escolheu, aquela que tem o peso certo, ela abre. E se tiver errado, volta pro sistema? Ou Ela abre o mais aproximado, mas isso é lá a cada 100 batidas, ela pode desprogramar que tem o peso mais aproximado, que aqui o erro é de 2 gramas o máximo, 2 gramas. Então aqui tem um peso mais aproximado, ela vai abrir. Ela abre para não parar o processo, Claro. depois ela zera e vai de novo. E olha que embalagem bonita, direto da bica aqui, ó. Eu achei muito bonita a embalagem. É lindo. E aí, Jonas? Tudo certo? Bom, sai aqui, elas colocam nas caixas. Onde é que era essa aqui? Passa, Que eu perdi? não, é aqui na outra banca aqui, ó. Vai nas caixas, essas máquinas aqui põe a data e a validade pro lado de fora, assim, lacra, põe a fita embaixo e em cima. Como tá aqui, ó. Ela põe isso aqui, ó. Põe a fabricação, o lote e a validade Toda a na identificação. caixa. E aí passa aqui, passa ali, põe o stretch, vai lá pro estoque, de lá vai. Agora vamos lá no estoque para tu ver as marcas lá, ó. Tô com o estoque zerado, ó. Meu Deus. que bom. Tinha uma Isso é bom. Tava cheio, agora tem que fazer alguma coisa aqui. Aí aqui, ó. Essa aqui é uma cliente, vem carregar. Se não vem hoje, vem amanhã. Master Tá pronta a Cook. carga, Master Cook, lá de Floripa. A outra é Biscoito Zezé. Vocês chegaram atrasados, ele carregou uma carreta com Mas hoje, 2.500 se caixas. alguém estiver assistindo e falar assim, bah, mas eu quero fazer uma marca minha. Tem problema. Contigo é só te Ele chamar. se vira com as embalagens e as caixas, eu vou produzir para ele na outra semana, eu tô fazendo. Não tem problema Ah, que nenhum. olha que oportunidade incrível para quem está assistindo o vídeo. A gente terceiriza marcas. Aí aqui Zezé carregou uma carreta cedo de manhã, a nossa marca. Nós hoje fizemos 5 marcas de terceiro. Muito bom. Claro, para fazer isso tu tem que ter uma demanda um pouquinho maior, porque todo o custo de preparar uma embalagem, porque isso aqui vende o mínimo 1.000 quilos, Você tem e que ela é mudar 30 e tudo poucos ali, né? reais o quilo, daí o fornecedor para te vender ele vai cobrar um valor X. Produzir caixa com a tua marca também, mas se o cliente tem uma demanda boa e achar interessante, sem problema nenhum. Algumas a gente redes faz. provavelmente estão fazendo isso. Tem né? bastante, hoje tem bastante. Eu vejo muita rede de Viva de mercado, Santa Maria, eles estão começando a ter as Sim, próprias até a marcas, marca deles. porque senão ele vendia uma marca do Isso terceiro aí. e ele fazia o fomento para o outro mercado vender. Exatamente.